nosso assunto de hoje é com o nutricionista Maicon Link, que atende mais ou menos 1 ano e meio aqui na academia, né, Maicon? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação pré e pós-treino e o Maicon vai dar algumas dicas pra gente. Bom, então, sou nutricionista Maicon Link, tá? Eu atendo aqui na Academia Vida Ativa em Horizontina. Então, assim, uma das dúvidas muito frequentes das pessoas que me procuram e das pessoas que frequentam a academia é exatamente isso: o que comer pré e pós-treino? Bom, quando você vem para a academia, você vem aqui para gastar energia. Então, para você ter energia suficiente para vir gastar, você precisa ter uma alimentação adequada para este fim. Então, assim, para exercício físico, nas 2 horas ou 3 horas antes do seu exercício, eu recomendaria você fazer uma alimentação que tenha mais carboidratos. Por exemplo, exemplos de carboidratos muito simples que você pode ter em casa, muito provavelmente: frutas, pão, massa, arroz, batata, conforme o horário que você vir treinar. Se você vem depois do almoço, ou se você vem à tardinha, ou logo ao acordar, né? Qual o melhor horário para você vir treinar? Então você ajusta a alimentação conforme isso, né? E preferencialmente também você tenha uma fonte de proteínas, né? Junto para este fim, que ocorre então uma reparação tecidual, porque durante o teu treino, na verdade, você acaba tendo um rompimento de fibras, né? E para que ocorra de fato uma reparação daquelas fibras musculares, para que possa ter uma síntese proteica adequada, então uma formação muscular, é interessante você ter proteína tanto no pré, tanto no pós-treino. Então, principalmente no teu pós-treino também, é muito importante ter principalmente uma fonte de proteína. Então essa é uma dica muito importante. Aí o carboidrato pós-treino vai depender conforme a tua rotina, conforme o teu objetivo e conforme a fase de treinamento. Se é um treinamento muito intenso, eu recomendaria uma fonte de carboidrato junto com essa proteína. Caso não for algo tão intenso assim, talvez só uma proteína já seria o suficiente para suprir a necessidade. Maicon, existe uma crença que para quem quer emagrecer só pode comer carboidrato até as 5 da tarde, em média. Para quem treina à noite, como é que funciona? Bom, se fosse assim, então até as 5 ou 6 horas da tarde a pessoa poderia comer 3 ou 4 pizzas que não engordaria. Na verdade não é exatamente isso. O que de fato vai determinar se você vai emagrecer ou não é seu déficit energético, é comer menos do que você gasta, independente se você come às 6 da tarde ou às 6 da manhã. A questão é, principalmente, carboidrato neste caso é a primeira fonte energética para quando você for gastar. Então minha recomendação: mais próximo do seu treino você utiliza uma fonte de carboidrato mais considerável. Se você vai treinar à noite, então é no período ao longo do teu dia, mais para o período noturno, que você vai aumentar a quantidade de carboidrato. E tudo vai depender de cada biotipo, se há necessidade ou mais ou menos de carboidratos. Mas o horário em si ele não interfere necessariamente. Tá. E sobre o treinamento de força em jejum, o que tu tem a dizer sobre isso? Treinamento de força em jejum é muito relativo, pelo fato de que os teus estoques de glicogênio muscular, eles já estão prontos, eles são do período noturno. Costumo bastante estudar sobre isso, então qual que é o detalhe? Se você vai treinar um exercício de força ao acordar, aquele carboidrato que você come meia hora antes do teu exercício, por exemplo, se fosse comer uma fruta, não necessariamente ele é transformado em glicogênio muscular em apenas 30 minutos. Então, uma dica para quem que treina logo ao acordar: na última refeição da noite, aí você bota carboidrato. Opa, mas aí vem na pergunta anterior que você me perguntou: carboidrato à noite engorda? Não necessariamente. A questão é a quantidade e qual o fim. Então, quando você coloca um carboidrato nas últimas refeições ali que você vai fazer do dia, você mantém teu estoque de glicogênio muscular elevado. Então, na hora do teu exercício, você vai ter um estoque de energia suficiente.
Mas na verdade as pessoas comem logo ao acordar, mas pelo efeito placebo necessariamente, pelo fato de achar que vão passar mal, mas não necessariamente que é algo necessário. E aí também vai depender da individualidade biológica. Algumas pessoas preferem comer ao acordar e se sentem melhor na hora do treino. Bom, aí vai depender conforme cada paciente, conforme cada rotina. Aí é muito relativo nessa questão. Aí vem a questão da individualidade. Mas não haveria necessidade ou depende também. E para finalizar, quem sabe um top 5, assim, 5 alimentos que são bons e práticos pós-treino e pré-treino. Teria algum para indicar? Pré-treino, por exemplo, você poderia fazer muito bem um sanduíche, né? Um sanduíche ali ao invés do presunto, talvez seria até interessante você utilizar uma carne moída, um frango desfiado, um atum, uma sardinha ou um omelete, né? Dentro deste pré-treino. Ele pode servir tanto pré quanto pós. Né? Para exercício você também poderia utilizar uma tapioca com ovo, um queijo também poderia ser uma boa opção. Tem algumas pessoas que gostam da utilização de algumas panquecas, ficam bem saborosas. Você pode fazer um mix de, por exemplo, ovos com um pouquinho de whey protein, que é uma proteína em pó também, junto com uma banana e uma colherzinha de aveia. Fica uma panqueca muito gostosa, muito fácil de fazer. Isso em 2 minutos, 3 no máximo, você já está com ela pronta. E também pode servir quanto pré, tanto pós. Outra questão, você também pode fazer, como, por exemplo, uma refeição como se fosse um almoço mesmo. Né? Uma refeição com arroz, batata, mandioca e uma carninha junto, às vezes alguma salada junto também. Principalmente após, então, você poderia utilizar ovos, seria uma boa opção, carnes. Dependendo da tua rotina, poderia ser uma opção iogurte proteico, barras de proteína também poderiam servir como pré, né? Esses alimentos independentes, se a pessoa quer emagrecer ou quer ganhar músculos? Sim, claro, que daí tudo vai depender da quantidade, né? Uma pessoa que quer ter um aumento de peso, um aumento de hipertrofia, com certeza, muito provavelmente ela vai acabar comendo uma maior quantidade, né? Devido à demanda energética para tal fim, né? Uma pessoa que já está no processo de redução de gordura, muitas vezes até acaba talvez comendo um pouquinho menos, mas daí também depende um pouquinho de cada corpo, né? Então acho que seria isso. Então, obrigada, Maicon. Acredito que suas dicas foram muito importantes e vão ajudar o pessoal aí. Agora, ano que vem, né? Com certeza vão começar o ano de 2020 muito melhor, tá? Então é isso Então essa aí. é a dica e vamos pra cima. Valeu!